Meus irmãos, nós vamos hoje terminar uma série que é chamada de TULIP. Em inglês é um acróstico, e em português a gente tem a seguinte ordem: o T se refere a total depravação, nós estudamos. O U se refere à eleição incondicional. O L se refere à expiação limitada. Deixa eu ver. O I se refere à graça irresistível. E o P, a perseverança dos santos, dos salvos. Esse acróstico em inglês, né? Para o início das palavras em inglês. E eu queria muito poder compartilhar com os irmãos o último ponto dela, que é uma doutrina bíblica, que é essa perseverança dos santos. Gostaria que vocês lessem comigo a frase que está abaixo ali. Vamos ler juntos? Não há ex-filhos de Deus. Nós, como bons batistas, acreditamos que a salvação não se perde. Uma vez salvo, para sempre salvo. É muito bom afirmar isso. É muito bom porque a gente parece que se sente mais seguro a respeito da nossa salvação. Mas como bem disse o pastor Paul Washer em uma de suas pregações, infelizmente, eu coloquei a Bíblia ali, mas está tudo impresso aqui para mim, tá? Que eu vou ter que usar bastante espaço aqui. Está impresso um texto sagrado aqui também. Mas infelizmente, irmãos, nós batistas, nos últimos anos, fomos conhecidos como aqueles que fizeram grandes cruzadas evangelísticas. E nós até aprendíamos, não sei se os irmãos se lembram, tinha alguns folhetinhos evangelísticos que ensinavam a pessoa a fazer uma oração. Ela tinha que repetir a oração com a gente. Se ela repetisse aquela oração, ela estava salva. A gente declarava que ela estava salva. Era mais ou menos assim a oração: Senhor, eu reconheço que sou pecador, me arrependo dos meus pecados e acredito que Jesus Cristo morreu pela minha vida, deposito nele a minha fé e quero viver para o Senhor, para testemunhar do Senhor. Uma coisa desse tipo assim: em nome de Jesus, amém. Se a pessoa repetisse aquelas frases, pronto, está salva, a gente ia embora feliz da vida, né? Pronto, ganhamos mais almas para Jesus agora. O problema é que isso veio dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, centenas de milhares, se não milhões de pessoas iam à frente dessas cruzadas dentro de estádios, dentro de teatros gigantes, iam à frente em grandes templos evangélicos. E depois disso, o problema era o fruto. O problema era o que aconteceu, porque os Estados Unidos é uma das nações ditas mais cristãs do mundo, no sentido de que a sua população é quase toda influenciada pelo cristianismo, quer o protestante, quer o católico. No entanto, uma nação que está indo de mal a pior quanto à sua moralidade. Então, e aí, como é que fica? Que conversão é essa que aconteceu, que um número gigante de gente não fez diferença para a sua nação? No Brasil parece também não foi tanto diferente. Nós batistas, então, quem é que não se lembra aí daqueles folhetinhos que a gente tinha, que tinha as 4 leis espirituais, né? E aí a gente lia as leis para as pessoas e no final fazia com que elas repetissem também uma oração. E aí, se repetiu a oração, está tudo feito, a salvação está dada, né? Não é bem assim. A salvação não é declarada por um pastor, por um evangelista. A salvação é uma obra de Deus. A gente prega o evangelho e deixa Deus agir com o seu espírito. Nós já vimos isso aqui nessas últimas quartas-feiras, que é o poder de Deus quem faz o homem mudar de vida. Mas quando nós falamos no salvo, verdadeiramente salvo, ele persevera. Existe uma doutrina bíblica que pode ser chamada sinteticamente, de forma resumida, de perseverança dos santos. E quando alguém de fato se converte, ele nunca mais deixa a fé.
Nós vamos ver isso hoje. Quando alguém se converte, ele nunca mais deixa a fé. Pode ser que ele, como Elias, vá para a caverna e deixe a comunhão dos irmãos. Pode ser que ele tire férias da igreja local, de uma instituição humana, uma igreja batista, uma igreja assembleia, uma igreja presbiteriana. Mas ele jamais nega a sua fé em Cristo, e tão logo o seu coração é trabalhado pelo mesmo Espírito que o levou à salvação, ele também é santificado, voltando à comunhão com os irmãos. Assim como Elias voltou para a comunhão dos irmãos no tempo dele. Mas jamais um verdadeiramente cristão convertido deixa de ser filho de Deus. Como diria a canção que o grupo feminino de nossa igreja canta algumas vezes: não há órfãos de Deus. Quem uma vez foi filho de Deus, para sempre será e terá a companhia eterna de Deus. Eu quero introduzir então aqui essa doutrina, dizendo que talvez não haja quem ainda não tenha se perguntado. Olha a perguntinha: será que eu sou salvo mesmo? Quem já se fez essa pergunta alguma vez aí? Sabe quando você percebe, quando o pecado bate a porta, quando algumas coisas acontecem na sua vida e você se pergunta: será que esse negócio é verdade mesmo? Será que Deus pode perdoar o pecador do tamanho, né, de mim? Será que o pecado que eu carrego é perdoável? Davi no Salmo 40 fala que seus pecados eram tão numerosos que ele não conseguia contar. Era mais do que ele podia contar, no Salmo 40. E às vezes a gente se pega assim e se pergunta: será? O ciclo bíblico deixa claro que não há quem tenha sido conhecido por Deus que não será glorificado. Leia comigo, por exemplo, Romanos 8,30, vamos lá? E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Meus amados, a gente já percebe aqui que todos os que foram predestinados também foram chamados. E todos os que foram chamados também foram justificados. E todos os que foram justificados também foram glorificados. Alguém se perde no meio aqui? Ele não fala: olha, aos que predestinou, também chamou. Ok. E dentre os que chamou, justificou quem creu. Não. Aqui todos os predestinados são os mesmos chamados, que são os mesmos justificados e que serão os mesmos glorificados. Dito aqui no passado, porque na mente de Deus isso já aconteceu, mas ainda está por acontecer na nossa história quando Cristo voltar. Se ninguém então se perde nesse ciclo, por que há tantos textos que advertem aos crentes quanto a cair deste estado, e esses textos inclusive ordenam a perseverança? Se o crente não pode perder a salvação, por que tem tanto texto na Bíblia que manda o crente tomar cuidado para não cair nesse estado e para ele ser perseverante, que aquele que perseverar até o fim será salvo? E aí? Vamos tentar entender isso? Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos, vamos ler juntos? Todo salvo precisa perseverar. Não porque a perseverança mantenha a salvação, mas porque a perseverança é evidência. Não há salvo que não persevere. O texto de Mateus 13, que fala da parábola do semeador, ou talvez fosse melhor ser chamada de a parábola dos 4 solos, quando Jesus vai explicar sobre os 4 solos, ele fala de 2 que são muito interessantes. O primeiro solo é aquele em que a semente cai, mas não dá nada. A Bíblia fala que Satanás vai lá, a pessoa dá lugar a Satanás, Satanás tira a semente fora, não produz nada. É aquele que ouviu e não quis dar ouvidos. O último solo é um solo bom, é aquele que crê, é aquele que deixa a palavra entrar, é aquele que foi fertilizado pelo Espírito Santo e é salvo para sempre.
Mas os dois solos do meio são muito interessantes para o nosso texto, para o nosso tema, melhor dizendo. Prestem atenção. Os dois solos do meio sendo explicados. É aquele que cai com terra fininha, que não dá raízes, e aquele que é coberto por espinhos e outras plantas, se eu não me engano. Olha só, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, isso aí, este é aquele que faz o quê? Ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Já viu pessoas assim? Ouviram a pregação da palavra, sentiram-se tocados no coração e com alegria vem correndo para os braços do Pai. A igreja chora de alegria, o pastor vibra no final da pregação, o aconselhamento que você faz com aquele parente faz você ficar com um teleco-teco no coração de tanta felicidade. Só que, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. E quando é que se mostra isso? Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quantas pessoas já disseram sim a Cristo, cantaram na igreja, tocaram instrumento, foram distribuir o folheto, ensinar outros a fazerem a oraçãozinha. Só que, quando chegou um problema na igreja, na família, uma dificuldade relacional, geralmente problemas com irmãos da igreja, geralmente, o murmurador, a velha criatura que estava só escondida, se manifesta, o cramunhão sai. E não é o cramunhão do inferno, é o cramunhão da terra, é o sujeito servo de Satanás se revela. Ele não tinha nada de Deus no coração, ele apenas tinha roupa de convertido, mas não tinha corpo de convertido. Ele tinha pele, mas não tinha órgão. Ele tinha o de fora, mas não tinha o de dentro. Era só aparência. E a aparência Deus testa com o quê? Com tribulação e perseguição. Nós somos provados como que pelo fogo. Pedro vai escrever isso. Nós estamos sendo refinados. E aquele que continua sendo. Ouro não se torna ouro porque vai para o fogo. O ouro continua ouro quando vai para o fogo. Ele apenas é mais purificado, fica mais valioso. Crente que é crente, diante de tribulação e perseguição, pode chorar, pode gemer, pode dizer para Deus: desperta, Senhor, você não está vendo o que estão fazendo comigo? Olha a prosperidade do ímpio, olha eu aqui quase que inutilmente mantendo limpo o meu coração. Ele se derrama, ele fala, mas no final das contas ele fala: Senhor, só me perdoe se eu estou me excedendo, meu coração está aflito, me socorra, Senhor. E ele, no dia seguinte, ele está lá trabalhando, ele está cuidando da sua família, ele está amando os irmãos, mesmo com o coração cheio de interrogações, ele não abandona. Esse sujeito aqui, que diante da tribulação e da perseguição, abandona a palavra, esse sujeito nunca foi convertido. E há um segundo, que é o terceiro da parábola. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Ou seja, é alguém que diante das preocupações legítimas da vida até, e indo além delas, chegando à cobiça, ao coração colocado na materialidade dessa vida, então abre mão da palavra, não tem a mente no céu. É o crente que quer ser salvo para ter saúde, para ter carro, casa, dinheiro, para aparecer bonitão no prédio da igreja, pregando, cantando, regendo, tocando, mas ele quer apenas conveniências. Ele não quer vencer aquilo que nos distrai. Ele não tem a mente no céu, ele se preocupa apenas com esta vida. É aquele de quem Paulo fala que é o mais miserável de todos os homens, porque espera em Cristo só para esta vida.
Salvo que é salvo tem que perseverar. Precisa perseverar, porque quem não persevera não é de Deus. Essa é a questão que a palavra traz. Há um crer em vão, que é revelado na desistência de quem, obviamente, não persevera. Olha o que Paulo escreveu na 1 Coríntios, capítulo 15, verso 2. Vamos ler juntos? Por meio deste evangelho, vocês são salvos. São salvos? Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Se entra por aqui e sai por aqui, você pode até dizer que crê, mas é uma crença em vão. Se a crença não aponta para a eternidade, não vive para chegar nos céus e nova terra, não vive para a glória de Deus por toda a vida, até que a vida passe, então não é uma crença verdadeira, é uma crença inútil, é uma crença debalde, é uma crença em vão. E ela, na verdade, ela revela a vaidade do coração, porque promove a pessoa e não a glória de Deus. Crentes, irmãos, passam por momentos de dúvida, crentes passam por medo, e até por falta de confiança em Deus. Estão lembrados daquele rapaz que chegou para Jesus, pediu um milagre, e Cristo fala: você crê que eu posso fazer isso? E ele fala: creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Crente pode passar por isso. Pedro creu, pisou na água e não afundou. O Pedro que cria, deixou de crer e afundou. Todavia, nunca chegarão ao ponto de renunciar o senhorio de Cristo. Poderão chorar, poderão tremer, poderão até balançar, mas nunca renunciarão à sua fé. E é isso que está no Salmo 32, verso 6, um salmo de confissão de Davi, junto com o Salmo 51, escrito no tempo do seu pecado com Batseba, e ele fala assim no verso 6, de um pecador confesso. Aqui o homem fiel, o homem piedoso, na versão revista atualizada, não se trata de um homem impecável, fala do homem que pecou. Davi era um pecador, mas que estava confessando o seu pecado, e esse pecador que confessa, esse pecador que se joga aos pés da cruz, ele é o homem fiel de que o texto fala. E assim diz o verso: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Sempre haverá perseverança do salvo. É o que a Bíblia ensina. Em segundo lugar, olhem comigo aí, vamos ler juntos. Todo salvo precisa obedecer. Meus irmãos, pastor, mas a obediência não é a de Cristo que substitui a nossa? Que todo mundo tem pecado. Pois é, não se trata de causa, mas de evidência da salvação. É isso que João escreveu de forma muito bela e profunda. Olha só, irmãos, primeira carta de João 2, versos 3 a 6. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Meus irmãos, mais claro impossível. É claro que não se trata de perfeição, mas de lutar pela perfeição. O próprio João, no capítulo anterior, escreveu: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. João sabia que aquele que obedece não é aquele que nunca peca, mas é aquele que luta sempre contra todo o pecado para obedecer sempre. Quando ele peca, ele fica machucado consigo mesmo, fica chateado consigo mesmo, ele luta consigo mesmo, ele faz como Paulo, ele esmurra o próprio corpo. Quando ele acerta, ele agradece a graça de Deus. Como o próprio Paulo, naquele capítulo 15 da 1 Coríntios, no verso 10, ele fala: pela graça de Deus sou o que sou. Ok? Seguindo um pouco mais aí, terceiro, vamos juntos. Todo salvo
é eternamente seguro. É uma característica do salvo. Versos 27 a 30 de João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Meus irmãos, Deus não erraria em sua eleição incondicional. Deus não poderia escolher na eternidade quem ele depois desistiria. Senão já estaria mudando de ideia, né? Mas o crente, não Deus precisa de nossa obediência, não Deus precisa de nossa perseverança, mas o crente precisa de um sinal de que foi eleito. Esse sinal está na sua perseverança. Se você tem perseverado, buscado crescer na fé, isso é sinal de que você foi salvo. Mas esse sinal é verdadeiro se ele permanecer até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Não porque será no sentido de que nunca tenha sido, mas ele se demonstrará o salvo eterno no futuro por ter sido salvo de verdade no passado. Nenhum salvo deixa de ter essa certeza, essa segurança eterna. Jamais alguém poderá arrancar a ovelha de Jesus da mão dele. Em quarto lugar, olha que interessante isso aí. Vamos juntos? Todo desviado nunca foi um salvo. Ai, ai, ai. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que a pessoa pode se desviar da igreja? Eu disse se desviar do prédio, se desviar da comunhão dos irmãos que se reúnem. Elias passou por isso. Todos nós já tivemos crises com comunhão. Até dentro de casa a gente tem problema, dá vontade de ficar sozinho num canto isolado. Estar desviado da comunhão dos irmãos por algum tempo não sugere em si que haja perdição. Aqui é o desviado da fé. É aquele que nega a Cristo, amém, irmãos? Entenderam isso? Ninguém que tem o Espírito pode dizer Jesus é maldito. Estão lembrados? Paulo aos Coríntios capítulo 12. E só pelo Espírito alguém pode dizer Jesus é Senhor. Aquele que diz que Cristo é o Senhor no coração, operado pelo Espírito, ele pode até passar por crises com os irmãos, mas ele jamais negará a sua fé. Se alguém desviou-se da fé e amaldiçoou a fé, é porque nunca foi salvo. É disso que estamos falando, tá? E é disso que João fala aqui, olha só. Vamos juntos? Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Pastor, isso inclui meu parente que se desviou da fé? Sim, possivelmente. Possivelmente. Isso inclui meu filho, meu neto, meu amigo, meu pai, minha mãe, qualquer pessoa pode ser um pastor. Não é porque tem um título que é crente de verdade. Infelizmente há mercenários em todos os lugares. Paulo disse que os falsos profetas se levantariam de dentro da igreja. E aqui está falando disso, dos falsos profetas que são os anticristos. Aqueles que negam a fé e que falam mal da fé cristã nunca foram salvos. E isso, irmãos, pode te alarmar em relação a um parente muito chegado seu, a um familiar, a um amigo que você ama muito, pode ser um filho, pai, mãe. Sinto muito dizer isso para você, mas isso vale para minha irmã, para o meu pai, para minha mãe também. Vale para as minhas filhas. Se alguém nega a fé, se alguém diz que Jesus é anátema, está fazendo porque nunca foi convertido. Para mim isso tem um lado positivo, sabe qual? Se nunca foi, pode ser. Enquanto a vida é a esperança, veremos isso ainda hoje. Na parábola do semeador, irmãos,
Há os crentes que são crentes temporários. 2 solos ali são crentes temporários, e que na verdade não são cristãos, que com o tempo então esses crentes revelarão que nunca creram. Aquele momento de falsa crença será desmascarado. Nós pastores, quando pregamos a palavra, líderes da igreja, ou qualquer outra pessoa que lida com a palavra para outras pessoas, nós não sabemos finalmente quem são os falsos e os verdadeiros crentes. Nenhum de nós pode julgar isso finalmente. Todos ouvem, a gente prega para todo mundo, mas somente os salvos dão ouvidos e perseveram até o fim. Uma característica dos perdidos, é que eles, quando se desviam para revelar que nunca se converteram. Aí talvez isso resolva alguns parafusos na cabeça da gente, quando a gente fica pensando na A, B, C, D, fulano, beltrano. Ah, sim, entendi, nunca foram. Qual a esperança disso? Podem vir a ser de verdade, ok? Em quinto lugar, olha aí, todo salvo, olha comigo, todo salvo é totalmente salvo. Pensando na perseverança dos salvos, dos santos, a gente pode pensar assim: bom, mas você tem que perseverar até o fim para ser salvo. Então eu sou iniciado na salvação quando creio, e a minha salvação vai se confirmando, e ela só será completa quando Cristo voltar. Não é isso que a Bíblia ensina. A perseverança do crente confirma, evidencia, atesta, comprova que houve uma salvação plena no início. Essa é a questão. Vejam só aí o texto de Romanos 5, verso 1. Vamos ler juntos? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já fomos justificados pela fé, nós já temos paz com Deus por Jesus Cristo. Todo salvo está nesse nível, ele já está em Cristo, ele já é nova criatura desde que se converte. Deus não precisa esperar a vida do crente ocorrer para justificá-lo no final. Isso ocorre no ato de crer. Quando você creu em Jesus como seu Salvador e Senhor, você estava tomando posse, estava se apropriando da justificação, mediante a fé. Dali por diante, Deus começou um processo de santificação na sua vida. Esse é um processo, mas a justificação, o ato de salvar, ele se dá num momento determinado. E quando Deus o faz, ele nunca volta atrás. A perseverança é uma evidência para o crente e para os que estão à volta ver o exemplo de um crente, aquele que verdadeiramente é salvo. As obras de obediência, irmãos, não conquistam o favor de Deus, senão a salvação seria pelas obras. Mas as obras de obediência evidenciam que recebemos o favor de Deus em Cristo e somente por Cristo. Como que eu posso saber se eu fui salvo? Lembra da perguntinha? Será que eu fui salvo mesmo? Ora, veja, você ouve os mandamentos? Ora, veja, você persevera buscando crescer e ser igual a Cristo? Teve uma vez que um credo debateu de frente com Charles Spurgeon. Ele pregava sobre a graça irresistível, sobre a eleição incondicional, sobre as doutrinas da graça, e eu acho que era especificamente sobre a eleição incondicional. E parece que um ateu, um incrédulo lá qualquer dia se levantou e falou: mas como é que esse Deus quer que eu obedeça, que eu siga, se ele sequer nem me escolheu? Se ele não me escolheu, o que eu posso fazer? Aí Spurgeon respondeu: você quer esse Deus para a sua vida? Você quer esse Deus para a sua vida? Esse Deus que me fez abandonar o pecado, esse Deus que me faz lutar pela fidelidade à minha esposa, esse Deus que me faz lutar para cuidar daqueles que são meus inimigos, uma vida de abandono do pecado, uma vida de total dedicação a Deus, à vontade dele, de auto-renúncia plena. Você quer essa vida? O cara disse: é claro que não. Então não reclame de Deus não ter te escolhido. Então não reclame,
Porque se você quisesse ser santo como eu desejo ser santo, obrigado, meu irmão. Se você desejasse ser igual a Cristo como eu desejo ser igual a Cristo, se você desejasse renunciar ao pecado e dar seu coração todo para Deus como eu quero, aí tudo bem, eu poderia entender que Deus é injusto de ter gente querendo viver com Ele e está rejeitando. O ponto, meu amigo, que você não quer amizade com um Deus santo, justo, verdadeiro. Você quer um Deus que te sirva, você não quer servi-lo. Então você não quer ser eleito por esse Deus. Para de baboseira. Como diria o narrador de futebol morto, né? Está lá o corpo estendido no chão. Detonou com um sujeito arrogante que queria discutir com a eleição incondicional de Deus. Ora, como alguém quer ter de Deus algum favor se não quer fazer o seu Senhor? O salvo, acima de tudo, sabe que não merece nada de Deus, muito menos a salvação. Já não merece nenhuma bênção temporária, quanto menos ele merece a salvação que é eterna. Então, quando ele está diante desse Deus, ele sabe que ele foi salvo pela graça somente. E quando ele tem frutos de arrependimento, quando ele tem obras de obediência, são apenas as boas obras que Deus preparou de antemão para que ele andasse nelas, conforme Efésios 2, verso 10. O amor, irmãos, o amor, que é a primeira parte do fruto do Espírito, na vida de quem foi salvo, é efeito da obra do Espírito. É efeito da obra do Espírito daquele que foi salvo somente pela graça. Se ele é crescente na vida, se o amor está crescendo, se a paz, a alegria, a paciência, etc., está crescendo na vida, a salvação é uma realidade. Agora, se não está crescendo, se você a cada dia que passa não é maior depositário do fruto do Espírito, você vai ter que botar uma pulga atrás da orelha, você tem que colocar um elefante. Porque salvos são totalmente salvos para obedecer e para se parecer com Cristo. Indo adiante, o nosso penúltimo ponto dessa noite, vamos juntos? Todo salvo é alvo do poder de Deus. Diante disso que dissemos até aqui, você pode pensar assim: meu Deus, misericórdia, pastor, eu faço minhas as palavras de Paulo, o bem que quero eu não consigo, e o mal que não quero eu acabo. Então, se eu não obedeço em tudo, eu não estou crescendo em tudo, como é que eu faço? Se você tem esse pensamento não é de perdido, tá? Perdidos não estão nem aí para isso, não sentem o menor peso de consciência com seus pecados. Quando lamentam por seus pecados, é por causa dos prejuízos que causaram a si mesmos. É como o adolescente ou o jovem que é pego, por exemplo, roubando alguma coisa de alguém, e no flagrante, ele, quando é pego, né? Ele então sente aquela dor, aquele remorso, aquele frio na barriga, e ele começa a chorar copiosamente, dizendo: mas eu não devia ter feito isso, eu sei que não devia ter feito, eu errei, eu estou arrependido. Tá mesmo? E se ninguém descobrisse? Irmãos, atentem para isso. Arrependimento de crente por causa dos seus pecados não tem a ver com os prejuízos que o pecado causa na sua própria vida. Muitas vezes nós não confessamos e nem nos arrependemos de pecados que nos causam benefícios. Que isso, pastor? Vou dar um exemplo. Você trabalha num lugar em que, se você não fizer a contabilidade, o lançamento das coisas lá direitinho, você pode levar um vizinho para casa de bobeira, na sua, tranquilão. Você passou anos fazendo isso, ninguém descobriu, ninguém vai descobrir, o Sérgio Moro nem te conhece, a Polícia Federal não vai bater na tua porta, e você vai morrer desfrutando do fruto do seu trabalho desonesto. Bom, tranquilo. Deus viu. Deus viu. E por mais que tenha feito, entre aspas, bem a você, tenha te beneficiado, manchou a glória de Deus na tua vida. Deus viu a perversão da tua alma, e diante dele você é totalmente culpável. O cristão se arrepende não é por causa dos prejuízos do pecado para ele. O cristão se arrepende porque ele ama a glória de Deus. E quando ele vê que a glória de Deus foi manchada na sua vida, quer publicamente, quer em pensamentos,
ele lamenta profundamente, ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o que Paulo fala quando descobre que o mal que não quer fazer, acaba fazendo. E é nessa hora que ele descobre o poder de Deus, quando ele fala: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Aqui o texto que eu quero usar é o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Vamos ler juntos? Vocês, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Que é isso? Ei, irmão Ezequiel, não dá esperança? Quem é salvo de verdade não persevera finalmente porque se esforçou muito, deu o melhor de si. Quando ele chega a dar o melhor de si, é porque Deus agiu no seu coração e existe um poder agindo na sua vida, fazendo ir até o final. Deus faz com que todo salvo seja alvo do seu poder eterno. Essa, irmãos, é uma das promessas mais solenes da Bíblia para os que de fato creram. E ela vem do Antigo Testamento. Dos textos mais lindos que eu já decorei na minha vida foi esse, Jeremias 32:40, só que eu decorei outra versão. Essa aqui é um pouco mais clara, que a NVI diz assim: farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Deus opera tudo isso em nós. O salvo tem que obedecer, o salvo tem que perseverar, porque é Deus quem opera isso nele, para que ele jamais se desvie de Deus. Amém, irmãos? Finalmente, sétimo ponto e último de nosso estudo de hoje, vamos ler juntos? Todo salvo vence coletivamente. E aqui, me permitam dizer uma coisa. Isso vai para o YouTube depois, deixa que saibam, não tem problema não, é para nossa vergonha. Eu lamento profundamente, irmãos, que estejamos com o templo tão vazio uma véspera de feriado. Muita gente não vai trabalhar amanhã, podia estar aqui, vai descansar mais amanhã. Muita gente não vai estudar amanhã. E eu espero no Senhor, irmão, que Deus dê graça àqueles que estão desde a intenção da pregação da palavra, porque o Deus que determinou os fins, também determinou os meios, e Ele mantém o seu povo salvo mediante também a pregação da sua palavra. Vós já estáis purificados pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus. Quantos há que não irão para o céu da membresia da Quinta Igreja Batista, e que Deus, em sua ira eterna, está subsidiando a sua ira, acumulando a sua ira sobre eles, porque poderiam ouvir a voz de um Deus do céu. Não é a voz do pastor Alex, não é a quarta-feira qualquer de um dia da semana, é Deus falando com o seu povo para mantê-lo firme. Mas o Deus dos céus não deixará que nenhum dos eleitos se perca, mas também não deixará que nenhum dos perdidos se aproxime do céu. E Ele subsidiará a ida para o inferno através de tolher-lhes de ouvir a sua palavra. É por isso que a Bíblia fala que teve lugar que Cristo não deixou que os discípulos fossem pregar. É por isso que o Espírito Santo em Atos não deixa que eles vão para algum lugar. É por isso que Deus fala para Jesus fala para os apóstolos, para os discípulos, ainda discípulos, Ele fala: eu falo para vocês por parábolas, para que aqueles que estão escutando fora do meu povo ouçam, mas não entendam. Ouçam, mas não venham a crer e não sejam salvos. Está na palavra, irmãos, capítulo 13 de Mateus, avisando que Jesus fazia as parábolas para que só o povo dele pudesse entender, e os perdidos ouvindo não viessem a crer e fossem perdoados. Ai daquele que está brincando com as oportunidades que Deus lhe dá, porque isso pode ser uma evidência de perdição. Eu vou separar esse trecho e vou colocar no grupo da igreja, para que os irmãos já pensem sobre isso. Agora eu fecho meu parênteses, vou voltar aqui. Todo salvo, irmãos, vence coletivamente. Não há vitória para o céu individual.
por mais que o compromisso de cada um seja de cada um, pois cada um dará conta de si mesmo a Deus, é incrível como que o que Deus gera em cada crente toca todos os seus irmãos. Lembram-se do sermão de Romanos, quando nós estudamos domingo à noite, a respeito do que aquilo que Deus faz em mim, toca o meu irmão, ok? Olha o que a gente encontra aqui, irmãos, na segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 10. Vamos ler juntos? Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Irmãos, Dequias, não fico pasmo com a Bíblia, meu irmão, porque a gente lê, mas quando a gente atenta para meditar, a gente descobre umas pérolas dessas. Aliás, a Bíblia é toda uma pérola, né, de grande valor. Olha só, irmãos, Paulo está dizendo que ele suporta tudo por causa dos eleitos de Deus. Com qual objetivo, irmãos? Vejam só, Paulo entende que no ministério dele há um encargo, um nobre, solene encargo, um sagrado encargo de levar aqueles que ouvem a sua palavra a alcançar a salvação. Pastor Tony tem ideia de que isso acontece cada vez que você prega lá em Santo Antônio? A gente tem ideia, irmãos, de que isso aqui é o que acontece quando você educa um filho nos caminhos do Senhor? Nós estamos levando pessoas a herdarem a salvação. Aprove a Deus não só determinar o fim, mas também o meio pelo qual o fim vai acontecer. Como coloquei aqui agora nessa frase, os fins e os meios igualmente são determinações de Deus. Por isso que lá em Hebreus 3, versos 12 e 13, diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, para você não se afastar do Deus vivo e demonstrar-se um perdido, revelar-se nunca salvo, um jamais salvo, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Meus amados, mais claro impossível. Segundo esse texto, Fábio, a nossa perseverança na presença de Deus, Diego, se dá através do compartilhar a luta da fé. Por isso que o cristianismo é essencialmente coletivo, jamais individualista, ainda que comece no indivíduo. Isso me leva, irmãos, a apenas duas aplicações práticas. O que nós vimos aqui até agora me faz pensar em duas aplicações práticas, quais sejam. Primeira, se há chance de arrependimento, nunca desista. Tiago 5,20 fala assim: irmãos, a gente tem uma historiazinha, né, de batista brasileiro, bem arminiana, e a semana que vem eu devo explicar um pouco sobre isso para os irmãos, a história desse negócio. Mas aquela história de que o Espírito Santo só faz o quê? Convence. É a pessoa que se converte. A pessoa era convencida que o Espírito Santo ele convence, mas ele não pode ir além. Quem se converte é a pessoa. Biblicamente não existe. Jeremias orou a Deus: converta-nos a ti e seremos convertidos. Ok? Agora, Tiago vai falar uma coisa ainda mais ousada, irmã Creuma. Ele diz assim: olha, quem converte um pecador? Quem aqui fala do Espírito Santo? Fala do próprio pecador? Não, fala de um outro crente, de um irmão. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salva a vida dessa pessoa. É claro que é Jesus quem salva, mas ele tem agentes de salvação. E quem prega o evangelho, confronta o pecado de alguém, inclusive de um irmão, ele salva a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Meus irmãos, se tem chance de arrependimento, se aquele seu parente, aquele seu amigo, sejam os membros da quinta igreja que faltam tanto com a palavra quando não aparecem nos seus cultos, que poderiam participar. Eu continuo, irmão Josiel, pensando como Paulo ensina para o jovem pastor Timóteo: prega com mansidão,
não perde a esperança, esperando que Deus conceda o arrependimento. Eu espero que meus irmãos se arrependam dos seus pecados, como eu preciso me arrepender dos meus, por obra do Espírito. Mas vejam só, isso acontece pelo poder de Deus. É Deus quem concede o arrependimento? Sim, mas Ele o faz porque tem alguém falando, Ele faz porque tem alguém apelando, Ele faz porque tem alguém dizendo: reconciliem-se com Deus. Não é isso que Paulo fala lá na 2 Coríntios, capítulo 20. Nós recebemos o ministério da reconciliação, e é por isso que nós rogamos: vos reconcilieis com Deus. Enquanto a vida, há chance de arrependimento, então nunca desista. Quem até agora demonstrou ser um perdido, pode amanhã demonstrar-se um salvo. Se desistissem de mim, hein, Nilza? De você, hein? Se mamãe não continuasse orando, né? Hein, Creuma? Se não acreditasse que Deus pode salvar aquele que parecia crente, não era, mas depois ele se converte e ganha a família inteira para Jesus. Hein, pastor Antônio? Quem te viu lá na máfia azul, né? Máfia blue. Quem te viu lá, diria: jamais. Está aí hoje um pastor. Quer ver um Ezequiel, irmão Osvaldo, caídos pelas ruas de São Geraldo, bêbados, diria alguma vez que depois de desviado poderia de fato ser salvo? Está aí, poder de Deus. Então creia. Seu Silvio, irmã Oswaldina, seus parentes, Alice, não desista de Mário. Cada um de nós aqui, não desista, continue orando, clamando e pregando a palavra, porque quem faz isso, pode ser que Deus use a sua palavra para converter um pecador. Certamente que não há pecador que se arrependerá sem que haja alguém que pregue. Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue, né? E a minha segunda aplicação, irmãos, é a seguinte: vamos juntos? Sua luta contra o pecado e suas conquistas de santidade são obra de Deus. Seja grato, não soberbo. Cuidado com a síndrome de Lúcifer, de querer um lugar mais exaltado que já tem, porque você acha que merece mais. Cuidado com isso. Cuidado com não se achar melhor do que os outros, porque já venceu um monte de pecado que os outros não venceram. Aliás, agora o parênteses é para nós, membros da igreja ou não membros, que viemos sempre aos cultos de quarta-feira. Cuidemos para não pensarmos que somos melhores do que aqueles que não têm vindo. Cuidemos para não pensarmos que aquilo que nós praticamos, quer com os irmãos, quer em nossa família, quer em nosso trabalho, nosso estudo, na nossa vizinhança, não importa onde, que essas coisas não sejam um fundamento para um sentimento de soberba, de orgulho, de vaidade pessoal. É obra de Deus. Se você persevera, é porque Deus te ama. Eu quero provar isso, irmã Creuma, na palavra, não é minha opinião, não. Olha só, irmã Alice, esse texto que aparece aí. Você pode ler para nós, irmã Alice, em voz alta? Filipenses 2, 12 e 13. Precisa dizer mais alguma coisa? Vão, desenvolvam a salvação de vocês, Paulo, na versão revista atualizada, mas façam com temor e tremor. Porque quando você perceber que você está crescendo na fé, quando você perceber que você ama a palavra de Deus, quando você perceber que você parece querer cada vez mais ser igual a Cristo, isso não é uma obra sua, isso não é coisa que o seu coração cria por si mesmo. Isso é porque Deus efetuou em você um desejo novo, um querer novo, e Ele não só te dá o desejo, mas subsídio para você realizá-lo. Isso tudo vem da boa vontade dEle. Não somos obras de nossa boa vontade, somos fruto da boa vontade do próprio Deus. E agindo Deus, por isso eu quero terminar, irmãos, esse estudo de hoje com mais um trecho fenomenal das Escrituras. Vamos ler juntos? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado
irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Maravilha poder ler um texto desse, né? Paulo, terminando a primeira carta aos Tessalonicenses, fazendo as suas recomendações finais, ele fala: olha, vocês têm que fazer tudo, vocês têm que correr atrás. Como disse Cristo, o reino dos céus é tomado à força. Mas lembrem-se, é tudo porque Deus efetuou o que Ele efetuar. Que Ele mesmo, o Deus da paz, os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vida do Filho dele. Porque aquele que chama vocês é fiel, Ele vai fazer isso. Que certeza! Não é, irmãos Aldina, pelo que eu estou pregando. Não é, Ana Clara, porque eu estou de tênis e camisa esporte para os jovens ficarem mais à vontade comigo também. Não é por causa nada disso. É pelo Espírito de Deus que você, minha irmã, entrará no céu, que eu entrarei no céu. Nós somos apenas agentes que Deus, por graça e misericórdia, quer usar na vida uns dos outros para contribuirmos com a perseverança que o próprio Deus subsidia para os seus salvos. Amém?